Está começando agora mais um Ponto de Vista, programa que você sabe, o programa da TV Assembleia com enfoque jurídico. Programa que a gente pensou para discutir todas as atualizações legais do nosso ordenamento jurídico, que não é muito fácil de se entender, não. O que está na pauta do dia no Congresso Nacional, as futuras leis, você acompanha aqui. Quem assistiu em 2019 sabe tudo hoje em dia sobre a reforma administrativa, sobre a reforma tributária, sobre a reforma da Previdência, sobre todas as reformas, sobre os requisitos objetivos para se alcançar o porte de armas, sobre conciliação e mediação. E o que tem em comum entre todos esses temas abordados? Os nossos entrevistados sempre foram profissionais do direito, entre advogados e defensores públicos, profissionais que alcançaram êxito na sua carreira aqui em Mato Grosso do Sul. Para seguir nesse caminho de sucesso profissional na carreira jurídica, a gente vai falar com Leonardo Moraes, que acabou de escrever esse livro, Como Abrir e Gerenciar um Escritório de Advocacia. Seja bem-vindo, Leonardo. Prazer, primeiro agradecer ao convite, Paulo, para estar aqui falando desse tema tão relevante que é o empreendedorismo jurídico, já que nesses programas que você fez com os renomados advogados do Estado, então falar da importância, de desenvolver o negócio jurídico, de fazer com que o escritório se desenvolva e cresça de maneira organizada. Então esse livro ele traz exemplos práticos do dia a dia do advogado e fazer com que ele mude a forma de pensar, não olhar só para o processo, mas pensar o escritório como uma empresa, pensar de forma estratégica. Pensar de forma estratégica. Você teve essa visão estratégica no começo da sua carreira. Eu queria saber, fazer uma avaliação de como que é o campo de empreendedorismo jurídico hoje aqui em Mato Grosso do Sul. Você já deve ter quase uma década de atuação nesse mercado, né? Teve essa visão estratégica no começo? Sim, eu comecei em 2010, quando eu fui convidado por 2 advogados colegas, eu sou administrador de empresa, para montar um escritório junto com eles. E ali eu comecei a desenvolver o trabalho de gestão dentro do escritório, fazendo a parte financeira, o marketing jurídico, desenvolvendo as pessoas, implementando rotinas administrativas, processos, software para controle dos processos, para controle do financeiro. Então, desde o momento que o cliente entra no escritório até quando é resolvido o problema dele, a causa dele, a gente entender cada passo desse processo. Então, em 2010, quando eu entrei no escritório, a gente já começou a ter essa visão de olhar para o escritório como uma empresa e desenvolver a gestão com as ferramentas práticas. Em 2 anos, a gente conseguiu já, com recursos próprios, fazendo com que o escritório fosse um sócio também, financeiro, então sempre retornava um valor para o escritório e a gente conseguiu mudar de sede com recursos próprios, sem precisar de financiamento, recorrer a terceiros, enfim. Então a gente tinha um planejamento de curto, médio e longo prazo, pensando sempre na frente, mas fazendo o dever de casa e sempre com aquele pensamento pé no chão. Tudo com muito planejamento. Exato. E essa visão estratégica, ela, pelo que você acabou de falar, que a gente tem que analisar questões tecnológicas, a tecnologia está presente na vida de todo mundo hoje, em relação aos softwares de gestão, mas também passa pelos recursos humanos, né? São várias as nuances aí envolvidas quando a gente começa a lidar com gente, não é verdade? Entre os seus clientes que te procuram, quais são as maiores dificuldades que eles encontram? Está nessa parte de tecnológica, de fazer uma atualização, ou então da parte humana, de contato com os clientes? Hoje o escritório, ele, além de pessoas, claro que são as pessoas que são a engrenagem mais importante dentro do escritório, sem as pessoas não tem como sobreviver. Então você desenvolver pessoas, pensar em cada vez mais profissionalizar essas pessoas e fazer com que elas tenham mais conhecimento técnico, que elas tenham, fazer com que elas abordem esse cliente da maneira correta, atendem esse cliente da maneira correta e além disso conseguir enxergar o problema desse cliente, que é o fundamental. Não adianta apenas o conhecimento técnico, prático, eu preciso entender do negócio do cliente. Então, quanto mais fundo, mais além você vai para entender as particularidades do cliente, por exemplo, nós estamos no Mato Grosso do Sul, um estado onde o agronegócio é muito forte e tem muitas fazendas de pecuaristas, agricultores, e aí você começa a entender esse nicho de mercado, quando você começa a entender a realidade dele, o chão de fábrica, por exemplo, um fazendeiro, um agricultor, você entender toda a cadeia, o que acontece e que problemas que ele pode ter e se antecipar a isso, levar para ele um trabalho preventivo é fundamental. É fundamental. Você falou um negócio muito interessante, você tem que saber a realidade do seu cliente, porque é ele que faz com que você alcance o sucesso profissional. Isso é um ditado muito comum que se diz que o direito não é uma ilha isolada, é um campo de conhecimento que está a todo momento dialogando com todas as outras atividades.
Direito comercial, direito tributário, vai lidar com finanças, vai lidar com matemática, direito da biologia, hoje em dia muito em voga, a gente querendo saber sobre os limites éticos da clonagem, o direito do agronegócio, o advogado vai ter que entender um pouquinho também de agricultura, né? Você encontra muita resistência dos profissionais para vencerem essa barreira, para se aproximar dos seus clientes, ou eles já estão, com o passar do tempo, dispostos a fazer esse tipo de processo? Nós estamos vivendo uma era de transformação, uma era digital, é a quarta revolução industrial, que é a Revolução 4.0, e nessa realidade que estamos vivendo, o advogado ele precisa abrir o leque de atuação, então ele tem que ser multidisciplinar. Como você disse, ele precisa entender além do direito, ele precisa saber sobre tecnologia, igual nós estamos no exemplo do agronegócio. Hoje as fazendas estão todas tecnologia, com tecnologia 4.0. Então, se ele não entende de tecnologia, não entende da realidade desse cliente ali no campo, fica difícil dele ter uma conversa mais profunda com esse cliente. Então, esse leque de conhecimento é fundamental hoje para o advogado que queira ter um diferencial nesse mercado tão competitivo. Exatamente. Extremamente competitivo. Você estava falando que são hoje mais de 1.200.000 advogados com inscrição na OAB. Outro dado interessante é de que apenas o Brasil, somadas todas as faculdades de direito, superam todas as faculdades de direito somadas do restante do mundo. Um placar aí de 1.200 para 1.100, de acordo com uma pesquisa que a gente encontrou aqui de 2017. Isso significa que essas regras de posicionamento de mercado, de estratégia de marketing jurídico, não vale só para quem já está estabelecido no mercado. O que a gente pode dar de conselho para quem está prestes a se formar na faculdade? Faz parte aí desses futuros 1.200.000. Pelo contrário, hoje o advogado que pensa em advogar e pensa em ter o próprio escritório, ele tem que começar a montar, estruturar o planejamento do seu negócio, o modelo de negócio, na faculdade. Então, quando ele entra num grande escritório, que ele começa a seguir os passos e tem como referência aquele sócio, que já tem uma referência, que tem uma tradição, que tem um nome, um posicionamento no mercado, ele começa a identificar quais são as habilidades, capacidades técnicas de empreendedorismo, de gestão, de conhecimento prático. É o momento de se conhecer melhor para saber quais serão seus destaques profissionais. O momento que ele vai começar a desenvolver o seu negócio, o seu plano. Porque a hora que ele entrar na faculdade, ele tem isso desenhado, ele começa a ter uma visão empreendedora antes de começar o negócio dele. E o que acontece hoje, na maioria dos casos, é que o advogado, ele entra nesse escritório, pensa só na parte teórica, prática, vamos dizer assim, teórica e prática do direito, a parte técnica, e se esquece que por si só também não é fácil. Sim, claro, a advocacia é uma atividade bem complexa, e com essa competitividade, então, se ele casar o direito, a questão técnica, e olhar para a gestão, mudar o mindset, a forma de pensar, e pensar de forma estratégica, aliado ao empreendedorismo, e a hora que ele entrar no mercado e ele já ter virado essa chave, é um diferencial a mais para quem que vai começar e vai estar na frente dos outros. Nesses 10 anos aí de gestão de carreira, de gestão de escritório de advocacia, de posicionamento de mercado, você pode dizer que para ele encontrar essa chave, para ele virar essa chave, é preciso uma vocação ou é o constante aperfeiçoamento, o constante estudo, vai levar ele a isso? Primeiro ponto é, como eu falei, mudança de mentalidade. Então, ampliar o horizonte, ampliar esse conhecimento, começar a estudar sobre negócio, tecnologia, sobre gestão principalmente, e começar a desenhar isso, colocar no papel. O que eu quero quando eu começar a minha advocacia, que cliente que eu quero atingir, que modelo de negócio que eu quero desenvolver. Eu vou atuar para pessoa física, pessoa jurídica, porque cada modelo de negócio tem as suas particularidades de processos, desenvolvimento de pessoas, o perfil da pessoa que eu quero para o meu escritório, quanto que eu quero faturar no primeiro ano e outra, um planejamento financeiro. Quanto que eu vou gastar nesse primeiro ano para montar meu escritório? Quanto que eu vou ter que investir para montar a estrutura e, além disso, quanto que eu vou ter que ter para girar, fazer com que eu consiga custear as despesas ao longo desse primeiro ano. Então, é fundamental ter esse olhar, pensar fora, olhar, como eu falei, não pensar apenas no processo. Quando você começa a desenvolver essa capacidade técnica com esse olhar empreendedor estratégico, fica muito mais fácil e fica muito mais claro para onde você vai mirar a sua carreira e os passos para chegar lá. Para onde a gente pode mirar a nossa carreira? No começo do programa eu falei sobre pelo menos aí uns 4, 5, 6 temas diferentes da área do direito. Isso conta na hora de decidir esse planejamento, Leonardo? Eu vou ser um advogado criminalista, eu vou ser um advogado
do setor de agronegócio, eu vou ser um advogado tributarista. Isso aí faz parte dessa matemática? Com certeza. Geralmente, o advogado, quando ele começa a desenvolver o seu trabalho, ele tem uma área afim na faculdade que ele se interessou mais. Igual você explicou, o criminalista, na faculdade, ele já tem um olhar mais próximo do penal. Quem quer atuar na área trabalhista, previdenciário, tributária, empresarial, enfim, são N áreas do direito que ele pode escolher. Agora, com essa revolução tecnológica, as startups, tem se falado muito em direito das startups, direito digital, enfim, é um leque que eu preciso entender. Principalmente nessa revolução, tem poucos profissionais atuando hoje com direito digital e direito das startups, então é uma coisa muito nova. E aí que eu preciso, o advogado ele precisa ter um diferencial, ele precisa estar pensando mais lá na frente ainda, porque são teses novas ainda. Então ele tem que estudar muito mais além, ele tem que se aprofundar cada dia mais. Quer dizer, o cara que está pegando um campo do direito que ainda não é tão desenvolvido, tão sedimentado, ele vai ser um pioneiro e vai, consequentemente, ter um destaque maior. Sim, porque se ele começar a desenvolver, como eu falei, projetar isso na faculdade, 2 anos antes, 1 ano antes dele montar o escritório, quando ele montar o escritório, ele já vai ter ali captado alguns clientes. Mesmo antes de formar, mesmo que ele não possa ainda assinar, mas ele já vai ter um relacionamento próximo ali que pode virar cliente quando ele abrir o escritório. Essa é a facilidade para quem encontrou um nicho de mercado muito específico e para quem pretende seguir uma carreira mais tradicional, mais sedimentada, como um advogado constitucionalista ou trabalhista, sabendo que a concorrência é enorme dentre esses mais de 1.200.000 advogados. Como fazer para se destacar no meio de tanta gente? Eu vou te citar um case de um colega meu de Fortaleza, no Ceará. Ele teve um impacto na advocacia dele, ele sempre atuou na advocacia trabalhista pessoa física, sempre atuou para o reclamante, que é o trabalhador que sempre entra ali para buscar o seu direito. Que vai acionar o ex-patrão. Isso, e ele começou a ver uma queda depois da reforma trabalhista, uma queda de faturamento. E aí ele teve um insight, ele pensou fora da caixa, ele olhou para o mercado, porque não adianta eu pegar e implementar só a gestão e ficar preso no meu ambiente. Eu tenho que olhar as oportunidades e também as ameaças desse mercado que podem me comprometer ou podem me beneficiar. Então, que ele começou a entender que ele precisava desenvolver um trabalho preventivo para as empresas e criou um compliance trabalhista. E hoje conseguiu aumentar aí cerca de 20% do seu faturamento esse ano agora de 2019 por conta dessa visão empreendedora que ele teve. Mudando agora para o segundo aspecto do empreendedorismo jurídico, falando do marketing. Como que foi o marketing desse seu cliente? Como que ele divulgou esse serviço? Primeiro ponto, conteúdo relevante. Hoje nós temos aí na internet, principalmente Instagram, que hoje é uma biblioteca digital aberta, você escolhe o que você vai consumir, mas tem que ser relevante. Tanto é que hoje o algoritmo do Instagram, ele quer que a entrega seja de 1 para 1. O marketing hoje ele é 1 para 1. Como a gente falou de quarta revolução industrial... Marketing individualizado. Individualizado, perfeito. Lá na primeira revolução industrial era aquele marketing de massa. E aí ele começou a se estreitar. Por quê? Começamos a pensar no produto, do produto para o consumidor em massa, depois para grandes nichos, e hoje o marketing é voltado 1 a 1. Então, se você quer encontrar esse potencial cliente, você tem que gerar cada vez mais conteúdo relevante de acordo com a necessidade e a dor dele. E foi assim que ele conseguiu atingir esses potenciais clientes, aí, essas empresas, para oferecer esse trabalho de compliance trabalhista. E é muito difícil hoje, mesmo com tantos aplicativos e tantos softwares, encontrar o seu cliente ideal, saber que aquele cara é o que está precisando da sua ajuda, naquilo que você se especializou? Geralmente, na advocacia, o advogado, como ele não tem esse conhecimento de marketing, ele acaba fazendo uma comunicação, um marketing voltado para o escritório. Se você observar aí, a maioria dos sites, se você entrar num site de advocacia, você vai ver que ele está falando do direito e não para o cliente. Então, o primeiro ponto... Está falando para outros advogados. Isso. Então, o cliente, ele não quer saber de termo jurídico. Você tem que falar a linguagem dele. Então, um desafio você entender esse cliente, porque as coisas vão mudando. E nessa teoria, nessa revolução de mercado, você não vai já mais olhar para os concorrentes, você vai começar a olhar para as transformações que estão ocorrendo e que podem impactar o seu negócio de forma positiva ou negativa. É o que a gente chama hoje em dia de neuromarketing, né? Neuromarketing, entender a cabeça do consumidor. Então, quando a gente fala desse marketing 1 para 1, como eu disse, a complexidade de você entender, e isso vai ser mais complexo, ainda mais com essas novas tecnologias. Porque, como eu disse, hoje o consumidor, vamos dizer assim, o cliente do escritório de advocacia, ele está consumindo uma informação, amanhã a informação muda. Então, eu tenho que estar
atento a essas transformações, essas mudanças que acontecem no ambiente externo para conseguir impactar esse meu cliente e cada vez ele vai ficar mais exigente a cada dia que passa. Muito bem, você está no Ponto de Vista assistindo ao nosso bate-papo com o Leonardo Moraes, gestor de estratégia e marketing jurídico. Acabou de escrever um livro que em breve vai ser lançado, ainda no final desse mês, Como Abrir e Gerenciar um Escritório de Advocacia. Próximo bloco, você vai saber tudo que você vai encontrar na leitura desse livro e como fazer para adquiri-lo. Não saia daí. Pensando em quem tem deficiência física e mobilidade reduzida, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul melhorou suas dependências e investiu na comunicação para a inclusão. Rampas com corrimões em braille facilitam o acesso dos cadeirantes e cegos. Quem não enxerga pode usar pisos táteis como guias aos 2 plenários, saguão, banheiros e elevador. Bebedouros e banheiros adaptados, rampa no plenarinho, assentos especiais no plenário e escadas sinalizadas são realidade. No estacionamento, a reserva de vagas atende a quem precisa. O telejornal legislativo visual, apresentado por intérpretes de Libras, aproxima a comunidade surda da TV Alemes. Já o site da casa oferece recursos que otimizam a navegação para os cegos e surdos. Esse é o programa Lemes Acessível, mostrando que não tem progresso sem acesso. Como prometido no bloco anterior, a gente vai falar agora um pouco a respeito do livro do nosso entrevistado, Leonardo Moraes, Como Abrir e Gerenciar um Escritório de Advocacia. Pelo título, a gente já percebe que não é só para quem está iniciando a carreira, porque o gerenciamento faz parte de todo o tempo do advogado, do seu escritório, não? Eu até brinco que esse livro ele pode ser usado não só na advocacia, mas qualquer outra profissão que tenha gestão dentro do seu negócio. Porque eu falo de estratégia, eu falo de marketing, eu falo de gestão financeira, eu falo de planejamento, falo de empreendedorismo, eu falo da advocacia romântica. Sobre o que você não fala? Falo do novo cliente. Do novo advogado versus o novo advogado tradicional. Dessa revolução tecnológica que está acontecendo aí no mundo. A gente já falou que esse livro aqui é recomendado para os novos, para os advogados já experientes, já falou o que vai ser encontrado nesse livro. O lançamento é quando? Final de janeiro, pretendo fazer o lançamento desse livro. Não está definida a data ainda? Não, ainda não. E quanto tempo você demorou para escrever, Leandro? Cerca, vamos dizer assim, na prática mesmo, escrevendo 1 ano. Mas eu comecei despertei para escrever esse livro em 2015, comecei ele em 2016, tive algumas pausas. Eu fiquei sabendo que você escreveu ele em um ambiente bem inusitado. Bem inusitado. Esse livro, 70% dele foi escrito dentro de um avião, entre uma viagem e outra, porque eu saía dos meus clientes com a cabeça cheia de ideias e ali a coisa fluía. Então é um ambiente propício para pensar, para descrever ideia, enfim. A gente lendo vai conseguir captar esse sentimento de euforia, do nascimento das ideias. Muito, muito. É isso? Isso. Então faça aí convite para os telespectadores do Ponto de Vista para prestigiar o lançamento. Essa cópia aqui já é minha, eu vou pedir um autógrafo. Claro. E fica aí o convite. Então, eu quero convidar você, advogado, que já tem seu escritório, ou aquele advogado que está iniciando e quer montar o seu escritório. Isso vai ser divulgado em breve nas minhas redes sociais. Tem meu Instagram, leonardomorais.me, e ali eu vou dar todos os direcionamentos, a data, o local e o horário desse evento aí, que é o lançamento oficial do meu livro 2020. Então eu aguardo você lá e vai ser um prazer te receber para o lançamento do meu livro. Além das redes sociais do Leonardo, você pode seguir também todas as mídias sociais da Assembleia Legislativa. Lá você vai poder assistir novamente os programas da TV Assembleia, vai poder compartilhar com seus amigos, vai poder deixar algum comentário, alguma sugestão de próximo tema. Eu vou ficando por aqui. O Ponto de Vista de hoje falou sobre empreendedorismo jurídico. Os advogados não podem mais ficar ultrapassados e devem se atualizar, não é verdade? Perfeito. Até uma próxima, nos vemos lá.